Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra de debate aqui do AME para Todos, ciclo de debates promovidos pela Associação Médico Espírita da Paraíba, no mês de setembro, trabalhando o Setembro Amarelo. E hoje nós teremos a participação de Diego Moraes e Dr. Hernani, que vão falar sobre transtornos mentais e espiritualidade. Que eu já gostaria de chamar aqui para participar o Diego, que é cardiologista, né? E o Dr. Hernani, que é professor da universidade, né? Trabalha na Universidade Federal da Paraíba e que vai aqui auxiliar também com a sua participação. Diego já podia começar, né, Diego? Seja bem-vindo. Então, boa noite a todos. Como o Islam falou, meu nome é Diego. A gente ficou hoje incumbido de trazer um pouco essa temática da espiritualidade e os transtornos mentais. Esse material ele foi preparado por mim em parceria com o professor Hernani, da UFPB. E como o Islam falou, a minha formação não é psiquiátrica, eu sou médico cardiologista. Mas, obviamente, que a gente tem um apreço por esse tema e, consequentemente, isso gerou esse material que a gente vai apresentar para vocês. Obrigado, Zilã. Boa. O objetivo dessa apresentação não é discutir critério diagnóstico, discutir minúcia de fisiopatologia dessas doenças, e muito menos tratamento farmacológico. A ideia aqui é trazer um pouco o aspecto da espiritualidade para ampliar esse nosso entendimento a respeito dessas doenças, ou desses transtornos, né? Já que a gente não tem um exame que bate martelo, que fecha diagnóstico nessas condições. Então eu queria não só trazer esse material, mas também aproveitar que cada um pudesse compartilhar alguma experiência, algum relato, ou até mesmo alguma informação nova para que a gente possa aprender aqui em conjunto. Tudo bem? Então vamos começar. Esse aqui inicialmente o roteiro da nossa apresentação. Nós vamos tentar falar um pouco sobre a nossa ideia. Nós temos aqui em média 40 minutinhos. Se a gente pensar em perspectiva de saúde e espiritualidade, hoje em dia nós temos uma gama imensa de materiais. E que uma impressão aprofundada sobre essas perspectivas, obviamente que isso exigiria um curso, não é isso? Até para que a gente pudesse se preparar também para uma coisa desse sentido. A ideia que a gente escolheu aqui foi pegar situações pontuais da saúde mental e destacar o que a gente tem tanto de informação prática de dia a dia, como que a gente tem de evidência científica, informações publicadas em revistas. Tentar fazer o paralelo entre essas condições, espiritualidade e a doença e o transtorno psiquiátrico, e promover a discussão, tudo bem? Então, nosso roteiro, vamos falar inicialmente dos transtornos psicóticos em paralelo, fazendo um paralelo com as experiências espirituais, na sequência dos transtornos dissociativos e as experiências espirituais, na sequência, experiências espirituais não patológicas. A gente vai dar um pouco da visão espírita sobre essa impressão e, no fim, a gente vai comentar brevemente o impacto da espiritualidade na depressão. Então, de forma geral, se a gente pegar, por exemplo, o manual do DSM-5, né, que seria aquele manual da Sociedade Americana de Psiquiatria, que decodifica os transtornos psiquiátricos por letrinhas, dá nome, sobrenome, critério diagnóstico para tudo isso, a gente tem uma imensidão de transtornos psiquiátricos. Aqui a gente destacou os mais famosos, né, que a gente escuta mais, seja na mídia, seja pela prevalência na sociedade e, consequentemente, com o familiar, com o amigo. Então, a gente tem grandes grupos de transtornos mentais, como os transtornos de humor, os transtornos psicóticos, que envolvem as experiências anômalas, né? A visão, a sensibilidade, escutar alguma coisa, os transtornos de personalidade, em que aqui envolve o transtorno borderline, o transtorno antissocial, que seria o psicopata, os transtornos de ansiedade, que o transtorno de ansiedade generalizada seria o principal protótipo, transtornos dissociativos, que vão lembrar um pouco algumas manifestações espirituais que a gente vai ter a oportunidade de comentar, e mais uma outra infinidade de transtornos. Para tentar ilustrar um pouco essa nossa discussão, a gente trouxe um caso clínico,
para tentar deixar isso mais objetivo, mais palpável. Então vamos lá. É um paciente masculino de 35 anos, ele é engenheiro eletricista, natural de Sapé, no interior da Paraíba, e refere que está sendo perseguido pelo presidente dos Estados Unidos. Não consegue sair de casa. Ouve vozes diariamente e que às vezes conversam com ele, outras vezes essas vozes conversam entre si. Acha que a única forma de escapar é construindo uma nave espacial para fugir do planeta. Por não cumprir com suas obrigações em seu ambiente de trabalho, o paciente está em vias de ser demitido por justa causa de seu emprego, né? O que é que chama a atenção aqui nesse caso? Se a gente olha ou escuta uma história dessa, a gente fala, esse rapaz não está legal, né? Eu acho que ninguém tem dúvida. Mas será que isso é uma doença? Será que isso tem a ver com algum segmento religioso, com alguma experiência espiritual anômala? Qual que é a impressão? O que é que marca sinais de alteração nesse relato que a gente pôs aqui no quadro? Está sendo perseguido pelo presidente dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que faz sentido para um rapaz que mora no interior de Sapé? Faz o menor sentido, né? Ou no interior da Paraíba. Ouve vozes diariamente. Algumas pessoas falam isso. Essas vozes conversam com ele e às vezes conversam entre si. E aqui a gente vem outro pensamento absurdo. Construir uma nave espacial para fugir do planeta. Então veja que a gente tem informações aqui que são totalmente absurdas. Não é isso? Se você tenta conversar com o paciente para falar que isso não é possível, não, você não vai fazer uma nave espacial porque você não tem recurso para isso. O presidente dos Estados Unidos não sabe nem onde é Sapé, né? Dificilmente essa pessoa vai se convencer de que você está falando, né? Essa situação a gente chama de delírio. É uma ideia absurda que não é desconstruída com argumentação lógica. Isso é um sinal de uma patologia, certo? Esse delírio especificamente é um delírio de perseguição. Outra coisa que chama a atenção na história desse paciente é a alucinação auditiva. Ele escuta vozes. E outra coisa que marca a história dele, que a gente vê no fim desse relato, é que tudo isso que está acontecendo com ele tem um sofrimento, tem um prejuízo funcional. Ele está para ser demitido do emprego. Aqui a gente tem um outro caso. Uma paciente feminina, 30 anos, que refere ter feito trabalho de macumba para facilitar encontro de parceiro amoroso. Conta que após o nascimento de seu filho, passou a acreditar que o trabalho de macumba havia falhado. E por isso estaria a ouvir vozes, ver vultos de espíritos malditos. Também por isso, seu filho de 3 anos estaria possuído pela coisa ruim. E que finalmente as gêmeas seriam filhas do diabo. A paciente relatou também que sua vizinha, a acompanhante, estaria possuída pela pomba gira e que tinha muito medo de todas as pombas da rua, pois a sentia passando por seu corpo. Aqui a gente tem algumas informações parecidas, não é isso? Então a gente tem ideias absurdas, medo das pombas, porque as pombas passariam pelo seu corpo. Isso é impossível fisicamente. Certo? E aqui a gente tem algumas informações que lembram também transtornos psicóticos. Ouvir vozes, ver vultos e algumas impressões que aparentemente também poderiam ser encaradas como delírios, né? Acreditar que o filho está possuído pela coisa ruim, acreditar que suas gêmeas seriam filhas do diabo. Então, só para a gente passar aqui alguns conceitos. Na psiquiatria, na verdade, aqui eu queria marcar 3 coisas. Primeiro, delírio. O que é um delírio? Delírio, como eu tinha falado naquele primeiro caso. Delírio é uma ideia absurda que não é desconstruída com argumentação lógica. Tá certo? Por exemplo, o caso daquele rapaz que falou que o presidente dos Estados Unidos está perseguindo ele e que ele precisa fazer uma nave espacial para fugir. Isso não faz o menor sentido. Se você conversar com ele, ele acredita piamente naquilo que ele está imaginando. Então a gente chama isso de delírio, com O no fim, certo? É diferente de delirium, que a gente vê na medicina interna, na clínica médica, certo? E a outra coisa é a alucinação. A alucinação é quando você vê algo, na verdade, quando você tem uma experiência sensorial que não existe. Você vê algo que as outras pessoas não veem, você sente algo que as outras pessoas não sentem, ou você escuta algo que as outras pessoas não escutam, certo? Então, delírio e alucinação. Vamos marcar bem esses conceitos que vão ser importantes para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, aqui esse paciente ele tem delírio de perseguição, mesma coisa, né? Na verdade, não seria de perseguição. Ela tem um delírio que a gente poderia encarar como um delírio religioso, certo? Ela tem alucinação auditiva e ela também tem visões, uma alucinação visual.
ela também tem sofrimento psíquico e tem prejuízo funcional. Mas uma coisa que marca na história dela em relação ao rapaz é um conteúdo religioso. Então, um caso parecido, mas com conteúdo religioso. Vamos conversar um pouco sobre os transtornos psicóticos e as experiências espirituais. Se a gente pegar o DSM-5, que vai tratar dos transtornos psiquiátricos decodificados a partir da Sociedade Americana de Psiquiatria, a gente vai ver que nos transtornos psicóticos, que são definidos como esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, eles vão ser definidos basicamente por alterações relacionadas a esses domínios. O que é que marca o transtorno psicótico? Delírio, aqueles dois lá tinham, lembra que a gente comentou? Alucinação, vejo, escuto ou sinto que as outras pessoas não sentem. Um discurso desorganizado, você está falando com a pessoa, ela começa a falar de um tema, depois começa a falar de outro tema, você faz uma pergunta, ela dá uma resposta que não tem nada a ver com aquela pergunta que você fez, certo? Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, e sintomas negativos, que o que marca é uma emoção embotada. O paciente, acontece uma catástrofe ali na frente, ele olha aquilo, ele não esboça um sentimento, nem de tristeza, nem de pena, nem de rancor, é um embotamento emocional. Mas o que mais marca, pessoal, os critérios obrigatórios seriam delírio, alucinação e o discurso desorganizado. Pelo menos um desses três. E o que chama mais atenção e que vai ser mais importante para a gente por confundir com experiências espirituais é a questão dos delírios e da alucinação. Para a esquizofrenia, especificamente, a gente precisa ter 2 desses 4, de modo que pelo menos um seja um desses 3. Delírio, alucinação ou discurso desorganizado. Certo? Aqui eu trouxe um terceiro caso. Esse aqui é um paciente de 47 anos, pedagogo, que refere que tem visões de pessoas que não são vistas por seus familiares, desde a infância. Inicialmente ele sentia medo, angústia, ele chegou a achar que estava ficando louco. Se a gente parar para pensar, aqueles 2 casos lá, ninguém tinha uma crítica do que estava acontecendo. Ninguém estava achando aquilo estranho. A pessoa simplesmente acreditava. Aqui não, aqui tem uma crítica da situação, que a gente chama de insight. Ele percebe que a coisa não está legal. Procurou um centro religioso que o acolheu, o esclareceu sobre a possível natureza das visões. Lá ele foi orientado sobre o que poderia fazer para adestrar. Outra coisa também que chama a atenção. Aqueles outros 2 casos, as pessoas não tinham controle da experiência. Então aqui surgiu já a possibilidade de adestrar a faculdade. Hoje ele continua tendo visões, às vezes de pessoas iluminadas, outras vezes imagens sombrias, a depender do seu estado emocional. Refere já ter visto sua tia falecida em espírito. Refere ter boa qualidade de vida e acredita que é dotado de um dom divino que o ajuda a auxiliar outras pessoas. Tem coisa parecida nesse caso com os outros 2 casos? Quem acha que sim, levanta a mão. Tem, não é? Alucinação, ele fala que vê, fala que escuta. Alguma coisa no mínimo estranha, não é isso? Mas a gente começa a perceber algumas outras coisas. Esse paciente está sofrendo com isso? Aparentemente não. Outra coisa, ele consegue controlar essa experiência? Pelo relato, sim, né? Ele foi convidado a adestrar a faculdade e agora ele consegue ter um certo controle sobre essa faculdade. E apesar de tudo isso, ele tem uma boa qualidade de vida. Então ele tem delírio, poderíamos chamar isso de delírio, ele achar que tem um dom divino que ajuda outras pessoas, do ponto de vista, imagina que a gente está sendo aqui extremamente cético, um psiquiatra materialista. Sim, ele tem um delírio de grandeza, certo? Ele acha que ele tem um dom que pode ajudar outras pessoas. Ele tem alucinação auditiva e o conteúdo dessas informações é um conteúdo de teor religioso. Mas o que marca essa situação é que esse paciente não tem sofrimento, nem prejuízo funcional, e ele tem insight, ele percebe que ele tem uma experiência diferenciada, ele percebe que ele tem sintomas que outras pessoas normalmente não possuem, mas ele aprendeu a lidar com aquilo. Não é isso? Será que essa pessoa é doente? Será que essa pessoa precisa tratar, precisa tomar remédio, precisa de algum tratamento mais específico? Então, pessoal, eu trouxe aqui agora um pouco de informação científica para essa nossa discussão. Aqui a gente trouxe um artigo que, inclusive, estava dentro de uma grande revisão de saúde e espiritualidade publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria, em que a gente tem um estudo gigantesco com dados da Organização Mundial de Saúde, onde nós temos 250 mil pacientes. Desses pacientes estavam incluídos 52 países, onde foi observado que
dessa turma toda aqui, 250 mil pacientes, até 12,52% dessas pessoas falaram que já tinham tido algum tipo de experiência psicótica. E o que é a experiência psicótica? Falaram que viram, sentiram, que escutaram coisas que outras pessoas não fizeram, certo? Nesse estudo também observou que havia uma grande variabilidade entre regiões no mundo inteiro. Então, por exemplo, no Nepal, que é uma região extremamente, digamos assim, espiritualizada, onde você tem religiões em que aceitam a possibilidade de influências espirituais, culturalmente falando, então, consequentemente, as pessoas se sentem mais abertas a falar que estão passando por esse tipo de situação, certo? Enquanto que outros países, como o Vietnã, isso chegou a perto de 1%. No Brasil, 32%, a maior taxa na nossa América Latina, e no Uruguai, 5,5%. No Brasil, a gente tem uma série de segmentos religiosos em que as práticas religiosas podem envolver manifestações espirituais. Umbanda, candomblé, espiritismo, às vezes no próprio protestantismo, e nas outras religiões de origem afrodescendente. Outra coisa interessante, pessoal, além dessa alta prevalência de sintoma psicótico, o que marca é que dessa turma daqui, apenas 10% dos pacientes tinham diagnóstico de esquizofrenia. Ou seja, 90% dessa turma não tinha transtorno psicótico ou transtorno dissociativo. Como que isso era avaliado? Qualidade de vida e outros aspectos do dia a dia do indivíduo, outros sintomas psiquiátricos associados. Então, aparentemente, era uma turma que tinha os sintomas psicóticos, mas que levavam a sua vida normal. Não eram encarados como pessoas com problemas de saúde, certo? Qual que é a importância disso, pessoal? Se a gente parar para pensar, 90% dessas pessoas, a depender da forma como fossem avaliadas, elas poderiam ter um diagnóstico equivocado de uma patologia psiquiátrica e, consequentemente, receber um tratamento medicamentoso desnecessário, certo? Ainda avaliando estudos que envolvem a população com experiência espiritual, a gente tem um outro trabalho que também foi publicado aqui numa revista brasileira, em que ele avaliou pessoas do segmento religioso espírita, em que foi observada uma alta prevalência de experiências anômalas psicóticas. A gente sabe que no espiritismo existem os médiums, né, e que são pessoas que têm esse tipo de experiência, que são encaradas normais pelo segmento religioso. Nesse segmento, a experiência ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida. Então, as pessoas relatam que têm visões, escutam vozes, têm experiências de influência, transmissão de pensamento. Mas nesse trabalho, pessoal, o que chamou a atenção foi o seguinte: essas pessoas elas tinham níveis mais altos de espiritualidade, mas também melhor saúde mental, ajustamento social e bem-estar, quando comparados a pessoas que não tinham esse tipo de experiência. Ou seja, a gente tem pessoas aqui com sintomas psicóticos, mas que aparentemente têm uma qualidade de vida até melhor do que pessoas que não estavam tendo. Um outro trabalho também importante para a gente discutir essa temática é um trabalho que avaliou pessoas que tinham experiências de dissociação. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas dissociação é quando eu estou aqui, Diego, e de repente eu passo a manifestar uma outra personalidade. E essa outra personalidade vai ter outro nome, vai ter outra idade, vai ter outros gostos, desejos, tudo bem? Parece até outra pessoa, certo? E aí, no segmento espírita, eles viram que essas pessoas tinham scores de dissociação elevados. No entanto, tinham bons índices de socialização, de adaptação, de educação, tinham uma boa vida profissional e um bom nível de felicidade. Ou seja, esse grupo particularmente, veja que a gente está falando de uma população extremamente específica. Eram pessoas de determinado segmento religioso que tinham uma abordagem para esse tipo de situação e que aparentemente já eram pessoas que tinham sido rotuladas como pessoas equilibradas. Aqueles atrapalhados não entraram nessa pesquisa, tá certo? Vamos falar um pouco agora dos transtornos dissociativos e das experiências espirituais. Se a gente pegar o DSM-5, o conceito de transtorno dissociativo vai ser caracterizado por perturbação ou descontinuidade da integração normal da consciência, da memória. Então, por exemplo, você pergunta, imagina que eu estou expressando aqui uma segunda personalidade, que não é Diego. Você vai dizer, que data que você nasceu? Eu nasci em fevereiro. Vou dizer, nasci em dezembro. Mas você nasceu em fevereiro? Não, eu não nasci em fevereiro. Né? Ou simplesmente eu esqueço, não sei que data que eu nasci, não sei o mês que eu nasci.
certo? Identidade, eu posso assumir um outro nome, eu posso assumir uma outra naturalidade. Emoção, eu posso ser uma pessoa sensível e agora eu estou assumindo uma identidade de uma pessoa grosseira, de uma pessoa rude. Percepção, representação corporal, acho que eu sou mais baixo, acho que eu sou mais alto. Controle motor, posso ter a impressão de que tem alguém me controlando, como também alteração de comportamento. Transtorno dissociativo é um grupo, é um conjunto de transtornos, em que o protótipo é o transtorno dissociativo de identidade, antigamente conhecido como distúrbio de personalidade múltipla ou transtorno de múltiplas personalidades, que são caracterizados por presença de 2 ou mais estados distintos de personalidade, que seria isso que a gente falou, ou experiência de possessão. Simplesmente aqui eu incorporo, entre aspas, uma outra pessoa e começo a tomar atitudes, vou para minha casa, converso com minha esposa, como que eu fosse um outro ser humano, certo? E episódios recorrentes de amnésia, que é essa questão de eu esqueço, a segunda personalidade ela não sabe detalhes da primeira personalidade ou da personalidade original. Isso é encarado como amnésia. É importante também que a fragmentação da identidade ela pode variar entre culturas, né? Forma de possessão, no caso, nos segmentos, por exemplo, espírita, afrodescendente, em segmentos religiosos, em culturas em que isso é aceito de forma mais comum, certo? Aqui são os critérios, né? Não vale a pena a gente se prender a isso, não é o objetivo do nosso bate-papo, tá? Mas só destacando. Ruptura de identidade caracterizada por 2 ou mais estados de personalidades distintos, certo? Essa perturbação ela não é parte normal de uma prática religiosa ou cultural amplamente aceita. E os sintomas não são atribuíveis a drogas ou condições clínicas, né? Usou algum tipo de droga ilícita e passou a apresentar esse tipo de experiência. E lembrar que os sintomas precisam causar sofrimento ou prejuízo funcional, certo? Mais uma vez, pessoal, qual que é a importância da gente entender um pouco sobre esses sintomas? Porque, como a gente estava comentando, alguns segmentos religiosos, aqui mais uma vez um destaque para o segmento espírita, esse rapaz aqui, Alexandre Moreira, que é uma das maiores autoridades em saúde e espiritualidade no Brasil e, consequentemente, também no mundo, ele que já teve vários artigos publicados na temática e já chegou até a ter, na psiquiatria brasileira, um artigo de saúde e espiritualidade como o artigo mais citado da psiquiatria brasileira. Ou seja, é uma verdadeira sumidade sobre o tema. Só para a gente ter ideia, esse Alexandre Moreira, ele faz pesquisa com um rapaz chamado Harold Cohn, que é um dos caras que mais publica em saúde e espiritualidade no mundo. Ele fez o pós-doutorado dele lá na Duke University com esse rapaz. Então, é uma pessoa que trata desse assunto de forma séria e de forma científica, certo? O que é que ele observou em mais um de seus trabalhos? Ele observou que médiuns, se a gente parar para pensar, esses trabalhos vão tender a repetir informações. Então, uma coisa que a gente já falou aqui num trabalho prévio. Médiuns, na verdade, o que foi que ele fez aqui? Ele avaliou pessoas de um centro espírita, certo? Que se diziam médiuns. Para quem não é espírita, médiuns são pessoas que no segmento espírita são capazes de perceber presenças espirituais, que podem expressar algumas influências espirituais na forma de fala, ou na forma até de gestos, de escrita, tá certo? E que podem ter capacidade de ver espíritos, escutar vozes, ou sentir presenças ou influências. Tudo bem? E aí ele viu que esses médiuns desse segmento religioso, eles tinham altos níveis de experiências psicóticas e dissociativas. Tá implícito na característica desse tipo de pessoa, como a gente falou aqui. Só que eles não tinham outros marcadores de transtornos mentais. Tinham boa adaptação social, não tinham outros sintomas psiquiátricos comuns, como depressão, ansiedade, queixas psicossomáticas. Experiências de incorporação também eram frequentemente relatadas, que numa perspectiva psiquiátrica poderia ser encarada como um transtorno dissociativo. Normalmente você incorpora outra personalidade. Para essa turma envolvida nesse estudo, era uma outra inteligência, era um outro ser sem um corpo que se manifestava pelo corpo dele. Mas numa perspectiva de sintoma psiquiátrico, isso seria encarado como sintoma dissociativo, certo? Mas de forma geral, esse pessoal não apresentava marcador de doença psiquiátrica, e simplesmente esse sintoma de forma isolada. É importante a gente destacar que isso não fala que mediunidade melhora a saúde. Isso aqui, eu não estou falando que desenvolver, ou que o fato de você ter
esse tipo de manifestação, isso vai tornar você uma experiência mais saudável. A gente tem que entender que essa turma que foi investigada aqui eram pessoas que tinham experiências que eram bem compreendidas pelo seu segmento religioso, foram acolhidas, o próprio segmento religioso tinha formas de orientar essas pessoas a adestrarem essas manifestações espirituais, então essas pessoas eram submetidas a critérios de próprio controle psíquico, porque os desequilibrados, teoricamente, se a gente pensar numa perspectiva prática, aquela pessoa que é tida como um médium atrapalhado, ele não vai estar participando, por exemplo, de uma reunião séria no centro religioso. Então, essa turma mais atrapalhada não está aqui dentro. Aqui são os religiosos mais equilibrados, mais tranquilos, já que a gente sabe que pessoas atrapalhadas tem dentro e fora do ambiente religioso. Não é isso? Atrapalhadas no sentido de desequilibradas, que precisam se encontrar, tá certo? E qual que é a importância disso, pessoal? A gente percebeu que nesses estudos, as pessoas com experiências espirituais relacionadas a seu grupo religioso, em relação à população geral, elas tinham menores índices de psicopatologia, tinham melhor ajustamento social, tinham menos experiências traumáticas na infância e tinham menos desconfortos psicológicos. Isso aqui é um marcador ou é um fator de risco para alguns transtornos psiquiátricos. Experiências traumáticas na infância, certo? E aí uma coisa interessante é que o próprio DSM-5 ele vai comentar um pouco sobre isso que a gente falou, baseado nesses trabalhos. O DSM-5 vai falar que, diante de uma avaliação diagnóstica desse perfil de paciente, é preciso sempre lembrar de avaliar o prejuízo da funcionalidade profissional e social. O indivíduo que está vendo, que está escutando, ele está tendo problemas de ajustamento na sociedade, com os amigos, com a família, no trabalho dele. Outra coisa importante, a gente precisa tomar cuidado para distinguir um transtorno psicótico breve de um padrão de transtorno psicótico, entre aspas, de um sintoma psicótico que tem uma resposta culturalmente aceita, a exemplo daqueles médiuns espíritas que a gente comentou. E aí ele vai destacar aqui que, em algumas cerimônias religiosas, uma pessoa pode relatar ouvir vozes, mas em geral elas não persistem e não são percebidas como anormais pela maioria dos membros da comunidade. E em algumas culturas, alucinações visuais, auditivas, com conteúdo religioso, são elementos normais das experiências religiosas. Você vai numa tribo africana, o que vai ter de gente que fala que vê, que escuta, que recebe espírito, e que tem uma qualidade de vida perfeitamente normal, vai ser uma coisa usual, né? Em relação ao transtorno dissociativo de identidade, o DSM-5 faz uma coisa parecida. Também chama atenção para essas questões culturais e religiosas de cada comunidade. O transtorno dissociativo de identidade na forma de possessão pode ser diferenciado de estados de possessão culturalmente aceitos, que seria essa questão da religião afrodescendente, do espiritismo, às vezes no protestantismo tem a questão das possessões demoníacas, né? Às vezes a gente escuta isso. Envolve conflito entre o indivíduo e seu ambiente familiar, social ou ocupacional, e manifesta-se em momentos e lugares que violam as normas da cultura ou da religião. Então, pessoal, resumindo tudo isso, a gente percebeu que aqui a gente falou de psicose, em que o protótipo é a esquizofrenia, a gente falou dos transtornos dissociativos, que seria o antigo transtorno de personalidade múltipla, mas a gente também falou das experiências espirituais, que podem ser saudáveis, e uma coisa que a gente não comentou aqui, mas imagina uma pessoa que começa a ter uma experiência espiritual anômala. Essa pessoa inicialmente vai ser encarada como um louco. Por quê? Lembra daquele caso que a gente falou? Do terceiro caso que eu pus aqui no slide? Um rapaz que começou a falar que via, que escutava, começou a achar que estava ficando louco. Em geral, em casa, quando não tem quando os familiares eles não pertencem a um determinado segmento religioso que encara aquilo como uma coisa possível, esse paciente ele é logo encaminhado a um psiquiatra. Ou então a sessão de descarrego, digamos assim, aquilo é visto como um problema. Então essas pessoas se sentem retraídas, elas não querem falar, né? Às vezes ela fala uma vez
Imagina você estar no trabalho, você nunca ouviu falar sobre isso, e chega um amigo falando, rapaz, eu estou vendo umas coisas estranhas. Eu vi um menino pequenininho perto da minha casa, mas ninguém estava vendo. Depois eu vi um rapaz todo rodeado de uma mancha preta que veio para perto de mim. Eu falei, rapaz, sai de perto de mim, né? Então sai para lá com essas coisas. Ninguém dificilmente alguém vai acolher um paciente com um sintoma como esse. E lembrar que o sintoma pode ser experiência religiosa, mas a gente também viu aqui exemplos de transtornos psiquiátricos. Então a gente precisa ter muita cautela em relação a isso. E a outra coisa que a gente viu, que foi o segundo caso, é que você pode ter um transtorno psicótico com sintoma de conteúdo religioso, como era o caso daquela moça lá, que falava que a filha estava, que as gêmeas, suas filhas gêmeas, elas estavam possuídas pelo demônio, que falava que a vizinha estava com uma pomba gira, que falava que as pombas da rua atravessavam o corpo dela, não é isso? Então a conclusão que a gente tira, pelo menos dessa parte inicial, pessoal, é que você pode ter uma experiência espiritual, ou melhor, que você pode ter uma experiência visual, auditiva, tátil, isso ser um transtorno sério de saúde e que você precisa de um acompanhamento especializado com um psiquiatra, com um psicólogo, com toda uma equipe multidisciplinar. Se você tem alguma abertura para uma prática religiosa, um envolvimento religioso, a gente vai ver que isso tem impacto. Mas também isso pode ser simplesmente uma experiência e que não vai agregar nenhum tipo de morbidade, de nenhum problema de saúde maior. E que você só precisa ter alguém do seu lado que entenda isso. Mas obviamente que na dúvida, assim que o sintoma aparece, essa pessoa precisa ser avaliada por pessoas experientes. De preferência, um médico da saúde mental vai ou deveria ter uma impressão mais lúcida diante dessa situação. E como aqui a gente tem um exemplo do nosso professor Hernani, que vai ajudar a gente aí no fim do nosso bate-papo, tá certo? E lembrando que o próprio DSM-4, a versão anterior a essa que a gente comentou, ele já trouxe agora um item que se chama de problemas religiosos ou espirituais, tá certo? Para tratar dessas angústias relacionadas à religião. Pessoal, será que a ciência, será que a turma da psiquiatria, o pessoal que estuda, que atende esses pacientes no consultório, será que eles pensam um pouco sobre isso? Como será que eles lidam com esse tipo de situação? Será que isso gera angústia no psiquiatra, que tem essa impressão da experiência espiritual como um componente importante na abordagem da saúde? A gente percebe que sim. E mais uma vez aqui encabeçado pelo Alexander Moreira, a gente tem duas revisões em que ele vai fazer um apanhado. Ele pegou uma série de trabalhos de pessoas que publicaram situações de pessoas que tinham essas experiências anômalas, mas que não tinham nenhum comprometimento no seu dia a dia, não tinham nenhum comprometimento funcional. E ele pegou as características que eram descritas por essas pessoas nesses trabalhos e fez o que a gente chama de uma revisão sistemática. Ele cria uma estratégia de busca objetiva para caçar artigos e ela é sistemática porque se ele passar essa metodologia para outra pessoa e essa pessoa seguir o passo a passo que ele seguiu para caçar esses artigos, você vai chegar pelo menos nos artigos parecidos, tá certo? Baseado nos critérios que você pôs para aceitar ou para rejeitar um artigo para pôr no seu trabalho. E um exemplo delas é essa aqui. Diagnóstico diferencial entre experiência espiritual e psicótica não patológica e transtornos mentais. Uma contribuição de estudos latino-americanos para o CID-11. Isso aqui foi publicado em maio de 2011 na Revista Brasileira de Psiquiatria, mas antes desse ele já tinha feito um apanhado anterior. O diagnóstico diferencial entre experiência espiritual e transtorno mental de conteúdo religioso. E de forma geral, o que ele vai destacar aqui é basicamente o que a gente viu naqueles outros casos. Aquele segundo caso da moça que falava que tinha a questão lá do demônio, da pombogira, aquele foi um caso publicado numa revista de enfermagem, tá certo? Não foi criação da minha cabeça. Para a gente ver que são informações que incomodam o ambiente acadêmico, o ambiente da saúde mental. E por isso as pessoas se propõem a pesquisar, a investigar essa temática. O que é que ele observou nos relatos desses outros trabalhos e que foi colocado nessa revisão sistemática que ele publicou na Revista Brasileira de Psiquiatria? De que as experiências espirituais ou os sintomas psicóticos não patológicos, de forma geral, eles não tinham sofrimento psicológico, eles não tinham prejuízo social ou ocupacional. Em geral, a experiência ela tinha uma duração
curta e ela ocorria esporadicamente. Eles também observaram que a maior parte dos indivíduos, eles tinham uma atitude crítica em relação a essa experiência e que havia uma compatibilidade da experiência com um determinado segmento cultural, certo? Ou religioso. E, de forma geral, essas pessoas não tinham outras comorbidades psiquiátricas. Quais são as situações que a gente poderia encarar como mais difíceis? A fase inicial de uma experiência puramente espiritual, né? Em que o paciente está atrapalhado, não sabe lidar com aquilo, acha que está ficando maluco. Os sintomas psicóticos ou dissociativos com teor religioso, em que tem uma mistura das duas coisas. Só que aí a gente se pergunta, será que isso mudaria alguma coisa na prática? Se a gente parar para pensar, uma abordagem espiritual não entendam isso como espírita, mas espiritual como religiosa, como conexão com o transcendente, como conexão com o divino. Isso faz mal para alguém? Isso tem efeito colateral? Quando bem direcionada, quando bem orientada? Não. Talvez na prática isso não mude tanta coisa. A gente teve a oportunidade de conversar com algumas psiquiátricas que são de segmentos religiosos, que admitem esse tipo de manifestação espiritual como uma prática comum no segmento religioso, e a impressão que eles têm é que, por mais que você esteja diante de uma experiência meramente espiritual, isso é diagnóstico retrospectivo, porque quando o doente aparece todo atrapalhado, dizendo que está vendo um monte de coisa, que tem coisa correndo atrás dele e que ele está sofrendo, porque pode acontecer inicialmente com uma experiência espiritual descontrolada. Eles dão tratamento como se estivesse diante de um transtorno psicótico ou dissociativo. Dá antipsicótico, se tem sintoma de transtorno de humor, dá antidepressivo. O paciente se acalma, a poeira baixa. Se o paciente tem abertura para algum tipo de tratamento espiritual, esse tratamento é oferecido e, retrospectivamente, desmama a medicação, o paciente fica bem e percebe-se que, na verdade, aquilo era uma experiência não patológica, né? Porque a medicação saiu mais rápido do que o habitual, os sintomas foram rapidamente controlados quando o paciente começou a se ajustar no ambiente religioso, certo? Da mesma forma que quando esses sintomas, essas experiências espirituais coexistem com os sintomas psicóticos, o tratamento espiritual religioso ele vai ter o mesmo significado, né? Vai ajudar o paciente a lidar melhor com suas angústias e a medicação vai fazendo o seu papel no ajuste bioquímico, digamos assim, tá certo? Então, de forma que uma possível sugestão de conduta seria avaliar sempre o sofrimento psíquico, tentar entender os aspectos espirituais e religiosos do paciente e, de forma geral, sempre que possível, uma avaliação conjunta, espiritual / associada a um profissional de saúde habilitado, de preferência saúde mental. E o tratamento multidisciplinar para todo mundo, psicoterapia, estímulo à prática de atividade física, investir em atividades de lazer, ampliar laços sociais, estimular o envolvimento em atividades religiosas e espirituais, os pacientes que têm uma abertura para isso. Porque às vezes o indivíduo simplesmente não quer. E o médico impor isso pode ser muito mais deletério do que benéfico. Tá certo? A gente vai passar rapidinho aqui pela visão espírita dessa situação. Mas, de forma geral, qual é a impressão espírita de uma experiência psicótica que não traz comprometimento à sua funcionalidade, ao seu dia a dia? É que isso se trata de uma coisa chamada mediunidade, em que seria uma característica daquela pessoa que sente, num grau qualquer, a influência de espíritos, tá certo? E na perspectiva espírita, isso seria um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e a cada criatura assimila as forças superiores e inferiores com as quais sintoniza. Se eu tenho pensamentos de ódio, de raiva, teoricamente eu seria envolvido ou influenciado por espíritos com esse teor de pensamento. E se eu tenho sentimentos positivos, a minha influência também, consequentemente, seria positiva. A gente tem aqui alguns relatos de médiuns que foram registrados em algumas obras, como, por exemplo, esse livro da Alma, Corpo Físico, de um médico paulistano chamado Décio Iandoli, ele que é professor de medicina, é cirurgião geral e que também é professor de fisiologia. E como os sintomas relatados durante o transe, muitos sintomas descritos são palpitações, taquicardias, aumento do tônus muscular, cefaleia, ou seja, sintomas adrenérgicos. O problema para isso é que a gente não tem trabalho metodologicamente estruturado para confirmar tais ocorrências. Então, são sintomas genéricos. Se você está com medo, assustado, você vai disso aqui também. Não é isso? Sintomas descritos por um grande médium, um médium extremamente famoso, talvez o médium mais influente no mundo, chamado Chico Xavier. Irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnósticos, mau humor, choro inexplicável.
A gente precisa ter muito cuidado com essa descrição, porque isso pode estar presente em um monte de coisa. Então, obviamente que essa avaliação ela tem que ser ampla. No entanto, a mediunidade ela pode se manifestar de forma patológica, entre aspas. Sintonia com entidades perturbadas, no caso, um espírito com raiva, com rancor, com algum sentimento de vingança, e pode imprimir esses sentimentos na pessoa em que ele está influenciando. O médium não tem controle das suas manifestações, e quando a gente tem essa confusão com o transtorno mental, não é isso? E aí a gente fica com aquela pergunta: é imprescindível descartar causas físicas e psicológicas bem definidas? Físicas e orgânicas, sim. Um tumor, uma infecção, no caso do delírio, como a gente falou, você faz uma infecção aguda, você tem uma alteração transitória do seu estado mental, você vê coisas, você desorienta, né? Mas isso está relacionado a uma condição clínica bem definida, tá certo? E aí a gente vai dizer que a mediunidade é um diagnóstico de exceção. Mediunidade poderia ser entendido, como a gente viu aqui, como aquela situação que não está tendo repercussão negativa na vida do paciente depois que ele teve a oportunidade de ser acolhido por um segmento religioso que entende aquilo como uma experiência possível, tá certo? E o médium ostensivo é a pessoa que tem essa faculdade de forma mais evidente, como a gente falou. Tá certo? Se a gente for avaliar na codificação espírita, mais precisamente no livro dos médiuns, a gente vai ver que tem vários tipos de mediunidade e tem especificamente aqui 4 tipos que poderiam se encaixar perfeitamente em pessoas com transtornos psicóticos ou dissociativos. Médiuns que sentem coisas que as outras pessoas não sentem, pessoas que escutam, médiuns audientes, médiuns que falam, psicofonia, confundiria ali com transtorno dissociativo, e os médiuns videntes, que veem, de modo que se a gente pular lado a lado, sintoma por sintoma, se a gente se apegar ao sintoma, a gente fica sem saber exatamente o que é que está acontecendo, tá certo? E aqui, só para a gente finalizar, a gente queria trazer uma breve impressão da espiritualidade no transtorno depressivo. Então a gente sabe que o transtorno depressivo ele é composto, ele é marcado por um humor triste, vazio ou irritado, acompanhado também de alterações somáticas ou cognitivas. O paciente pode ter alteração transintestinal, alteração de sono, perder peso, ganhar peso, não é isso? E, consequentemente, tem uma alteração importante na sua qualidade de vida e sua funcionalidade. E o protótipo do transtorno depressivo é o transtorno depressivo maior, que tem critérios bem definidos, propostos pelo DSM-4, que não é o objetivo da nossa discussão, mas que o que marca é a tristeza, é o desinteresse, que a gente chama de humor deprimido, e a anedonia, perda de prazer, perda de interesse em coisas que no passado o indivíduo apresentava. Obviamente que para chegar a um diagnóstico desse, precisa ter uma avaliação profunda, continuada, às vezes várias consultas com um profissional habilitado, tá certo? E o que é que a gente tem em relação à saúde e espiritualidade no contexto da depressão? Aqui é um trabalho interessante, em que foi publicado na Revista Americana de Psiquiatria no ano 2012, em que eles pegaram 114 indivíduos jovens, com a faixa etária ali por volta de 10 anos de idade, e esses pacientes, eles foram divididos em risco para desenvolver depressão. Pacientes com alto risco de desenvolver depressão eram pacientes que tinham pais e mães depressivos e que tinham outros comemorativos que estão associados a uma chance maior de você se tornar depressivo no futuro. Essas pessoas foram questionadas sobre uma série de fatores, mas uma coisa que marcou esse trabalho é que eles foram questionados sobre a importância que a religiosidade e a espiritualidade tinham nas suas vidas. Então chegava para a criança e dizia: qual que é a importância que a religiosidade ou a espiritualidade tem na sua vida? É grande ou é pouca, próximo de nada? As crianças que responderam que essa religiosidade e espiritualidade eram importantes para a sua vida, com o passar de 10 anos, elas tiveram uma chance 90% a menos de se tornarem depressivas. A gente vê que isso é um dado extremamente relevante. Que remédio pode fazer uma coisa como essa? Não é isso? Aqui um outro trabalho também que marca o impacto positivo da espiritualidade na depressão. Esse trabalho foi realizado com 87 pacientes idosos internados por motivos clínicos que desenvolveram, que tiveram diagnóstico de depressão na internação. Esses pacientes foram avaliados quanto a índices de religiosidade. Então, aplicava-se escalas, faziam perguntas, para cada pergunta era dada uma pontuação, e com essa pontuação ele classificava o indivíduo em alto nível de religiosidade,
nível médio de religiosidade ou nível baixo de religiosidade. Ao longo dos meses, os indivíduos que disseram que tinham um alto nível de religiosidade nas perguntas avaliadas por essas escalas, eles tiveram uma probabilidade menor, ou melhor, maior de remitir à depressão. Aqui a gente vê um gráfico, isso aqui representa a chance de remissão da depressão. Então, quanto mais alto, maior a chance de remitir à depressão, aqui ao longo do tempo. Então, indivíduos com religiosidade aumentada, à medida que o tempo passava, eles iam melhorando, digamos assim, da depressão. Por exemplo, se a gente pegar aqui, 40ª semana, 60% de remissão da depressão. Indivíduos com baixa religiosidade, 40ª semana, 40% de remissão de depressão. Quando a gente faz uma curva dessa no estudo científico, a gente aplica um teste estatístico para saber se essa diferença ela é fruto do acaso ou se estatisticamente, se eu repetisse essa avaliação hipoteticamente várias vezes, se esse resultado ia ser reproduzido. Então foi aplicado um teste estatístico e do ponto de vista técnico-científico, essa impressão ela foi encarada como verdadeira, tá certo? Para a gente finalizar, esse aqui talvez seja o maior estudo que avaliou depressão e espiritualidade, em que a gente viu que pacientes que tinham depressão e que eram, na verdade, se submetiam, que se suicidavam, certo? Então esse trabalho se propôs a avaliar fatores protetores ao suicídio em indivíduos com depressão. Indivíduos que tinham algum tipo de atividade religiosa, que tinham algum tipo de envolvimento com atendimento religioso, eles tiveram uma chance de 70% menor de se suicidarem, certo? Então a gente vê uma medida extremamente impactante e, como a gente comentou aqui, meramente desenvolvida pelo próprio indivíduo. Você não precisa de uma pessoa externa para desenvolver esse tipo de princípio, né? A grande questão, pessoal, a gente sabe hoje em dia que a religiosidade, que a espiritualidade, a maior parte dos trabalhos ainda com religiosidade, ela está fortemente associada a uma série de desfechos positivos na saúde, tá certo? A associação é diferente de causalidade. Causalidade é, se eu me torno uma pessoa mais religiosa ou mais espiritualizada, eu tenho certeza que isso vai ter uma mudança no futuro. A associação é, eu pego pessoas que tiveram problemas hoje e olho para trás. E vejo, essa turma que está com problema hoje, era mais religiosa, era menos religiosa. Ou seja, a coisa já aconteceu e eu estou olhando para trás para ver o que ela tinha lá no passado, né? Não dá para você jurar que ela está desse jeito no presente só porque eu observei essa coisa no passado. Então, o que a gente precisa e o que muita gente está correndo atrás de fazer hoje são estudos que a gente chama de prospectivos. Observar um indivíduo agora, acompanhar ele ao longo do tempo, medir religiosidade, medir espiritualidade e ver se isso realmente tem impacto positivo. Obviamente que a gente já tem uma série de estudos prospectivos, mas infelizmente a maior parte deles observacionais. O que a gente tem muito pouco na área acadêmica são estudos de intervenção. Por vários motivos. Primeiro, porque como é que eu vou fazer com que a pessoa se torne mais espiritualizada? Isso é uma grande dúvida, né? Ninguém sabe exatamente como fazer isso. Existem estratégias de você estimular a espiritualidade no indivíduo. Mas exatamente a melhor forma de você fazer isso é uma coisa até que depende talvez muito mais do paciente do que do próprio médico. Mas o que a gente sabe é que, no mínimo, a espiritualidade está fortemente associada a desfechos positivos, não só na saúde mental, mas na saúde de forma geral. E como conclusão aqui da nossa apresentação, a gente poderia destacar aqui, os sintomas psicóticos isolados podem ser comuns em populações saudáveis, né? 12% naquele estudo com mais de 250 mil pacientes. O sofrimento e a funcionalidade são pontos essenciais na avaliação dessas pessoas, sobretudo na avaliação, seja por um amigo, né? Até para dar uma acalmada, rapaz, fica tranquilo, talvez você não está com problema psiquiátrico, também se tiver não tem problema, vai no psiquiatra que ele vai te ajudar.
Transtornos psicóticos e dissociativos podem se manifestar com o teor religioso, né, que é outra preocupação. Às vezes você está num ambiente religioso, a pessoa está com uma esquizofrenia totalmente desequilibrada e a pessoa vai lá, passa a mão na cabeça dele, vem cá, meu filho, isso aqui é meramente uma experiência espiritual. A gente também tem que ter cuidado com esse tipo de impressão. O envolvimento religioso e espiritual está associado a melhores desfechos em pacientes com depressão, como a gente viu nos últimos slides. Envolvimento religioso e espiritual é um fator fortemente protetor para o suicídio. Gostaria de agradecer e abrir para que a gente possa discutir um pouco, se o tempo ainda permitir. Bom, a gente tem aí um tempinho de debate. Chama Hernani para também participar do debate, já que ele ajudou na confecção, né? E também nos estudos aí com vocês dois. E para me parabenizar aí pelo trabalho, realmente... Vai ficar aí mesmo, Hernani, sentadinho? Quer vir para cá? Porque aí você fica mais bonito aqui. E... trabalho realmente legal, muito interessante, uma revisão aí da bibliografia, do conhecimento, da relação à espiritualidade, né? Um viés aí tanto de diagnóstico quanto de benefício. Acho que puxar um pouquinho para lá. Pode ficar mais para lá também. Pode ficar na frente. E aí a gente abre para o debate, né? Perguntas e respostas. Acho que isso faz a diferença. Acho que eu fico perguntando assim, por que a gente sai de casa para vir escutar um tema desse, né? Porque a gente tem tanto na internet isso aí, pode pegar e ver um cara muito legal falando também, não tão bom quanto Diego e Hernani, mas que gente boa também. Mas aqui a gente tem a oportunidade da gente abrir o debate, já abrir a conversa, tirar as dúvidas, né? Na internet a gente vai ter que sair rolando aí vários sites para achar a resposta, né? E aqui a gente tem gente que não é psiquiatra, mas estudou um pouco, né? Leu, e tem Hernani que tem formação na psiquiatria também. Aberto as perguntas. Você daqui, Hernani? Don't be afraid. Está com o microfone aí já? Primeiro os encarnados, depois os desencarnados. Alô? Tá. Pode falar. Boa noite. Vamos abrir, né, a conversa. Eu vou abrir logo o debate, né? Vou colocar algumas coisas. Gente, a história da psiquiatria é uma história que às vezes se confunde com a história da religiosidade, não é isso? A medicina ela é antes da invenção da ciência. Portanto, a medicina é antes da ciência. Antes desses métodos científicos, tudo que a gente trabalha hoje, a medicina já trabalhava antes com outras questões. Se a gente for para a história da medicina, a gente vai ver que algumas populações, algumas civilizações utilizaram nem tocar no corpo a partir do olhar. Por exemplo, o olhar para os astros, eu digo qual era a doença que a pessoa tinha. Não é isso? A medicina aristotélica trabalhou com isso em alguns lugares. E a medicina vai evoluindo. Né? Na Pérsia, as pessoas começam, os médicos, a olharem o corpo, a adentrarem o corpo. E se a gente for ver a história da saúde mental, né? A história da saúde mental, ela às vezes se aproxima da religião, às vezes ela se afasta. O último afastamento grande da medicina e da psiquiatria, dizemos que, por exemplo, a psiquiatria ao longo do tempo acumulava a história da doença e da loucura e da religiosidade, do tratamento. Isso tudo estava junto, e a partir da descoberta do corpo, né, que o Michel Foucault, que é um dos autores que tem um livro chamado A História da Loucura, ele vai reportar sobre a loucura, ele vai dizer que em 1790 se inventa a clínica, o médico sai do olhar da alma e se introjeta no corpo. Né? A psiquiatria vai ficar um tempo meio perdida nisso. Aí você tem a descoberta de bactéria, uma série de medicamentos, a descoberta da penicilina. Inclusive, a penicilina ainda foi utilizada para algumas doenças mentais. Se utilizava a penicilina achando que as doenças mentais tinham origem também biológica. E foi se afastando da questão da visão religiosa.
né? Desde o seu nascimento. Então a medicina se afasta e aí quem vai cuidar desta parte da alma é a psicologia. Então, na verdade, a psicologia, quando é inventada, ela é inventada, é uma disciplina moderna, né, bem próximo da contemporaneidade. A psicologia vai cuidar da alma. E nisso, a psiquiatria ela vai saindo ainda mais, né, do ponto de vista do entendimento da questão das manifestações psíquicas ou manifestações espirituais. Eu digo isso porque se a gente for pegar a psicose, que a gente vai estar dizendo que a psicose, a palavra psicose, na psiquiatria a gente trabalha como um sintoma, né, ou uma doença. Mas hoje, por extensão, a gente pode considerar que a psicose, por extensão, ela também pode ser uma manifestação espírita do indivíduo naquele momento. Tá? Então, hoje, e o DSM-5, ou então a próxima revisão, já vai vir com essas questões. Hoje, a própria psiquiatria traz de volta a discussão da doença mental e dos comportamentos mentais. Eu posso ter pessoas que têm alucinação, têm delírios e tal, e as pessoas viverem razoavelmente bem. Eu também posso, com um paciente com transtorno mental, eu posso organizá-lo do ponto de vista medicamentoso ou de uma série de terapias, inclusive a espiritual, que esse indivíduo se ajuste do ponto de vista da sociedade, diminua o prejuízo. Agora, tem algumas questões, né, que aí intrigam, né, a medicina psiquiátrica, né, ou a clínica, né, que são questões onde as pessoas veem, escutam, conversam, melhoram o mundo, produz paz, produz amor, e onde é que eu localizo esse indivíduo do ponto de vista do sofrimento psíquico? Porque, às vezes, esses indivíduos também têm algumas alterações do ponto de vista da desorganização da expressão do espírito naquele momento. Às vezes, você pode ter indivíduos que não bem cuidado, não bem assistido, não bem desenvolvido dentro de um lugar dentro da doutrina espírita. Esse indivíduo fora, ele pode também ter alguns problemas de sanidade, alguns problemas mentais. Logicamente, esses indivíduos vão ter cuidados diferenciados. E aí, neste indivíduo, o cuidado religioso, o desenvolvimento, produz um efeito muito maior. Só que isso nós não temos como estar mensurando ainda. A gente começa a estudar essas coisas. Agora que nós começamos a estudar isso, né? A própria psiquiatria começa a abrir-se e os profissionais, do ponto de vista das pesquisas, começam a adentrar para isso. Alguns estudos psicológicos também têm trabalhado nessa questão da mediunidade, na questão da psicopatia ou das psicoses, que necessariamente não produzem doença, e necessariamente doença grave. Essas são algumas percepções que a gente tem na atualidade do ponto de vista do entendimento. Mas o avanço, eu acho que a gente tem avançado, né? Tem avançado bastante do ponto de vista da formação do aluno de medicina. Por exemplo, algumas faculdades hoje já trazem a disciplina espiritualidade, essa discussão para dentro da profissão médica. Por exemplo, na UFPB a gente tem uma disciplina no primeiro ano, espiritualidade e medicina, no qual os estudantes todos passam por essa disciplina e discutem isso. Quer dizer, é um tema já recorrente, é um tema atual, que a gente tem tido bastante cuidado, né, para estar discutindo, informando e formando profissionais que entendam este processo como um todo, né? Entendam o indivíduo como um todo, não dissociando muito corpo e alma, né? Essas coisas estão juntas. Era isso basicamente para começar, para a gente abrir um pouco da conversa aqui, né? A disciplina, ela vai discutir a espiritualidade do ponto de vista das diversas religiões e relacionado ao cuidado com o paciente. Aí você vai ter várias experiências. Eu tenho uma do Palha SUS, onde trabalhar o afeto com os pacientes graves, né?
tem a experiência dos cuidados paliativos, que trabalha com espiritualidade, tudo isso é visto na disciplina e pautado em alguns artigos científicos, né, e produção científica dessa área, como o Diego já relatou. Quanto do ponto de vista da espírita, tranquilo, pode ser espiritualidade, não tem problema para mim nenhum, do ponto de vista teórico-metodológico. A palavra não para mim, no meu entendimento, não modifica. É porque alguns estudos têm utilizado o espírita mesmo nos processos de estudos mesmo da questão do cuidado em saúde. Tá? São poucos estudos, né? Poucos, né? Inclusive a gente tem alguns estudos, por exemplo, de depressão, onde a gente vai estudar a depressão a partir da psicofonia, do que é falado pelaquele que incorporou. Então, esses estudos têm acontecido. Só a dificuldade da questão da mensuração, né, do método que a gente utiliza para estar validando cientificamente ou não esses processos. Não? Stanley, obrigado pela participação. Só para ver se eu entendi bem tua... Oi, tá baixinho mesmo, né? Só para ver se eu entendi tua pergunta. A tua pergunta era assim, na hora de você fazer um estudo, era possível você separar bem quem está tendo só o tratamento tradicional de quem está tendo o tratamento espiritual, né? De forma geral, Stanley, como é que a maior parte desses estudos são feitos? Por exemplo, do ponto de vista metodológico, é sempre um desafio você fazer um estudo que você envolve espiritualidade e saúde. A maior parte dos estudos e os estudos iniciais, eles são o que a gente chama de estudos observacionais. Como é que funciona? Eu pego um grupo de pacientes, por exemplo, tem várias modalidades de estudo observacional, mas um exemplo prático, para a gente demonstrar aqui, por exemplo, eu pego pacientes depressivos e pego pacientes saudáveis. Escolhidos de forma aleatória, e aí tem uma série de possibilidades de você escolher essa turma. Nos pacientes depressivos, eu pergunto, eu aplico uma determinada escala de espiritualidade. E aí existem várias escalas que funcionam com perguntas, a depender da resposta ele pontua mais ou menos. A depender da pontuação eu estratifico ele, espiritualidade maior, menor ou mais ou menos, né? Nesses indivíduos depressivos, eu aplico uma escala de espiritualidade. Eu vejo a espiritualidade ou religiosidade neles. Nos indivíduos saudáveis, eu aplico outra. E aí eu comparo. Aplico um teste estatístico e vejo. A turma que está com depressão tem mais espiritualidade do que a turma... Ou melhor, a pergunta que eu faço, na verdade, é o seguinte. Existe diferença da espiritualidade ou do grau de espiritualidade na turma com depressão em relação à turma que não tem depressão? Aplico um teste estatístico, ele vai me dizer se existe ou não diferença. Se o teste fala que não tem diferença, eu digo, ó, aqui foi neutro. Se ele fala, não, tem diferença, aí eu vou ver se... A turma que não tem depressão tinha uma espiritualidade mais desenvolvida pela pontuação daquela escala ou se foi a turma com depressão. Isso é uma possibilidade de se fazer um estudo. Outra possibilidade é o seguinte, eu parto de um grupo de depressivos, aplico escalas de espiritualidade e acompanho essa turma ao longo do tempo. Depois de 5, 10 anos, que foi aquele lá, que a gente viu com as crianças de 10 anos. Ali eram pessoas que não tinham depressão, ele aplicou uma escala de religiosidade, não é isso? E depois ele reentrevistou essa turma 10 anos depois. Obviamente que alguém se perdeu aí nesse meio de caminho. E aí ele viu que a turma que tinha uma religiosidade maior, depois de 10 anos, teve uma menor incidência de depressão. Não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, era mais ou menos isso? Agora, por exemplo, o que é que seria o ideal? A gente pega uma turma com uma doença X e eu dizer, ó, para você, ninguém tem espiritualidade, ninguém tem religiosidade, é todo mundo neutro. Eu digo, ó, eu vou pegar metade dessa turma e vou desenvolver uma estratégia de estimular o desenvolvimento da espiritualidade, além do tratamento habitual. Esse outro grupo aqui,
eu vou fazer uma simulação de intervenção, que é para mimetizar um placebo. Eu vou fingir que vou fazer um bate-papo neutro. E aí, como é que foi a semana? Tá tudo bem? Tal. E vou dizer isso como uma coisa para ser um placebo daquela investida para desenvolver espiritualidade. Acompanhe essa turma ao longo do tempo. E eu vejo se houve diferença em relação à melhora da doença nos dois grupos. Esse seria o tipo de estudo ideal, que é o que a gente chama de ensaio clínico, né? E a gente está usando aqui uma coisa chamada placebo, né? Porque uma coisa é você pegar um grupo e ficar convidando para fazer reunião semanal, bate-papo, estimulando espiritualidade, e o outro grupo você diz, só quero te ver daqui a 5 anos no fim da pesquisa. Aí você pode dizer, só a papo-terapia ali já ajudou o rapaz. Por isso que idealmente você tem que ter um grupo placebo, né? Você chama um cara para falar de coisas usuais. A questão é, como é que você estimula alguém a desenvolver espiritualidade? Isso é algo muito difícil. O que a gente tem, pelo menos, de informação para o dia a dia da prática médica é que, se o indivíduo ele tem uma religiosidade, você, pelo menos, estimular ele a reforçar. Eu pratico, eu era muito vinculado ao catolicismo, participava das atividades e parei. Por que você parou? Você já pensou em voltar? O que você sentia quando você praticava, quando você era mais envolvido? E você estimula o doente a aproveitar uma coisa que ele já tem, né? Agora, no momento que você pega um indivíduo que está totalmente fechado, você acha que a religião, que a religiosidade... Existem orientações de como se abordar isso no paciente. Uma pergunta possível inicial é, a religião, a espiritualidade, isso tem algum tipo de impacto ou importância para você? Não. Tá bom. Né? Vamos para o próximo passo. Acho que isso é importante. E a gente sabe em trabalhos também de avaliação de pergunta para os pacientes que a maior parte dos indivíduos eles gostariam que essas questões fossem abordadas na consulta, né? Esses trabalhos eles foram realizados em vários tipos de população. Idoso, depressivo, paciente com HIV. E aí era perguntado, você gostaria que seu médico abordasse isso? Ou que pelo menos desse algum tipo de brecha para esse tipo de discussão? E de forma geral, o resultado ele se repete sistematicamente. A maior parte das pessoas, dos pacientes, gostariam que isso fosse pelo menos abordado na consulta. É só como você diferenciar do ponto de vista do marcador do que o paciente com transtorno mental e o paciente com sintoma alucinatório sem transtorno mental, por exemplo. Vai ter pessoas que vão ter as duas coisas também, não é? Como marcar isso. Esse marcador ainda é um desafio do ponto de vista metodológico, científico, que a gente vai aprimorando, né? Por exemplo, os estudos observacionais que a gente vai poder estar utilizando, porque ninguém pode dizer mensurar, eu te dou. Isso é como nos estudos de violência, por exemplo. A gente não pode estar trabalhando com ensaio clínico, nem estar testando hipótese. A gente vai trabalhar com o estudo observacional mesmo, que é o que mais aproxima hoje do ponto de vista, e as meta-análises, que vai juntar tudo isso, vai dar uma diretriz ao estudo, mas a gente ainda, do ponto de vista metodológico, a gente está construindo essas ferramentas, não é? E uma coisa boa na discussão da saúde mental é a deshospitalização. Com a deshospitalização, com a saída desse indivíduo do clausuro, ele sai e aí ele está na rua, está no dia a dia, então aproxima, é muito mais tranquilo. Hoje a gente está discutindo e está produzindo algum estudo ou pesquisa nessa área, porque hoje a gente tem uma necessidade da própria população e está discutindo isso, né? Porque o louco tem uma série de estigma, né, complicado na sociedade, né? Eu acho que isso também vem muito em conta. Então, isso também é muito favorável pelo avanço também inegável da psicofarmacologia, né? Para a gente estar podendo avaliar e discernir bem isso daquilo, foi preciso um grande avanço da psicofarmacologia, né? E para a psicofarmacologia ela aparecer, foi preciso eu pôr o louco de novo na sociedade, né? É isso. O que acontece, Islam? Como a gente falou, né, essa questão de estudo intervencionista, que consequentemente é prospectivo, é complicada do ponto de vista metodológico, né?
Porque, por exemplo, a maior dificuldade é você pensar numa estratégia e que você conseguisse aumentar a espiritualidade em um determinado paciente. Então, essa é a dificuldade. O que a gente vê mais, pelo menos do nosso conhecimento, que está acontecendo, que já aconteceu, e que é bem mais fácil de fazer, bem mais simples, é você pegar uma determinada intervenção relacionada a um segmento religioso, por exemplo, Reiki, Jorei, passe, aplica num determinado grupo, igual quem está aplicando um tratamento, e aí você acompanha, sabe? E aí a gente tem com ansiedade, com depressão, de forma geral, estudos pequenos. Tem um estudo que foi feito com população de bactérias, isso é bem interessante, foi feito na Santa Casa de São Paulo, por um pesquisador chamado Giancarlo. Ele pegava culturas de bactérias e fazia imposição de mãos com pensamento positivo, imposição de mãos com pensamento negativo e uma imposição de mãos caracterizada como passe. E aí quem participava do grupo passe tinha que ser uma pessoa, era escolhida uma pessoa habilitada, treinada, experiente em uma casa espírita. Então esse tipo de intervenção mais simples tem, né? Inclusive esse mesmo grupo, eles estão fazendo um ensaio clínico em que eles avaliam o passe na osteoartrose. Idosos com osteoartrose, que é a artrose, né, que a gente conhece, em que uma turma ganha passe, outra turma não ganha passe, e vai avaliar como que vai ficar controle de dor. Esse não finalizou ainda, mas eles registraram o protocolo desse estudo numa plataforma internacional. Então você pode checar, ver que o estudo está acontecendo, então isso dá até uma credibilidade, né? Então, assim, de intervenção realmente, assim, particularmente eu não conheço nenhum. De intervenção no sentido de estimular a espiritualidade pela dificuldade, sabe? É muito mais uma intervenção pontual, um passe ou alguma coisa desse tipo. Prece intercessória a gente tem, mas tem uma série de controvérsias, uma série de polêmica, e por esse motivo, por essas dificuldades, a própria turma que estuda saúde e espiritualidade já não estimula mais o tipo de estudo com prece intercessória. Se você pensar do ponto de vista metodológico, vamos rezar por essa turma e não vamos rezar por aquela. Aí você vai dizer, quem garante que a mãe dessa turma, que o pai dele não está rezando por ele, né? Então não tem como você evitar isso aí. E a outra pergunta que Islam fez, né? Do ponto de vista ético, né? Como que ficaria isso? Talvez, como a gente não tem uma evidência de intervenção muito bem definida, ainda é uma coisa aceitável, né? Talvez daqui a 100 anos, né, quando a gente observar que isso realmente é uma coisa... Talvez isso não possa ser mais uma coisa ética. Por exemplo, hoje em dia você não pode mais pegar uma pessoa que infartou e, rapaz, deixa eu testar uma marca diferente de AS aqui. Essa turma eu vou dar AS, essa turma eu não vou dar AS. Você não pode fazer isso, né? Ou então eu quero saber se AS e outra coisa é melhor do que nada. Sem AS não pode mais tirar o AS. 30 anos atrás, 50 anos, você podia tirar o AS de um e botar o AS no outro, né? Mas hoje você não pode mais. Eu acho também o problema é financiamento dessas pesquisas. Por exemplo, eu poderia fazer uma grande coorte, né? Um estudo de coorte. O estudo de coorte é bom porque a gente vai observar a exposição ao longo do tempo e o aparecimento ou não da doença. A gente poderia pegar grandes populações, 100 mil habitantes, e estar acompanhando uma determinada faixa ao longo dos 50 anos. E o fator que a gente ia perguntar era se essas pessoas, as pessoas que determinada religião, segmente as pessoas que não têm religião, por exemplo. E vai observar essas pessoas e fazer o cruzamento para ver as associações ao final. Poderia ser feito isso, mas são grandes estudos, né? A gente precisa de financiamento. Eu acho que esse tipo de estudo não tem financiamento do ponto de vista das linhas de pesquisa, mas a gente poderia fazer uma grande coorte, pegar uma cidade como João Pessoa, dividir e observar ao longo do tempo a população e observar ao final essas populações, quem foi para o espírito aparecendo doença, quem não foi. E a gente poderia estar cruzando por aí. Então poderia observar, o bom da coorte é que a gente pode observar ao longo do tempo as várias religiões ou as apresentações das religiões e ao final o aparecimento ou não da doença mental. A gente já definiria um pouco. E ainda poderia fazer uma coorte onde você colocaria os médiuns, né? Os médiuns
observaria ao longo do tempo esses médios, ao longo do tempo, né, qual que iria aparecer doença ou não, comparando com pessoas que não têm mediunidade. Agora, como fazer aleatório, como escolher, é um estudo que as pessoas ficam a metodologia, o desenho metodológico é muito mais complicado, mas é possível. A gente tem cortes hoje que a gente acompanha, tem cortes que acompanham o processo educacional. Por exemplo, criança que merenda na escola, criança que não come na escola. Então, você pode observar esses fatores todos ao longo do tempo. São os estudos de coorte, né? São os estudos que têm uma boa aceitação científica, né? Uma boa aceitação. A gente utiliza quando a gente não pode estar utilizando os estudos, os estudos de intervenção, que são os ensaios clínicos, meta-análise, que a gente não pode utilizar em certa forma, porque cai na questão da ética, né, e das variáveis de confusão que poderá aparecer ao longo do processo. É isso.